Olá, hoje nós teremos uma convidada que fez aniversário ontem. Hoje nós teremos uma convidada que fez aniversário ontem, então é uma live especial de novo ciclo da nossa querida Cristina. Olá, Bruna. Pessoal do Nupemec. Oi, Cris. Vamos chamar a Cris aqui, nossa convidada. Olá! Olá. Tá me ouvindo bem, Cris? Tá baixinho. Tá baixinho? Seu som tá baixinho. O que será? Melhorou? Não, continua baixinho, mas eu ouço. E o É meu, tá mesmo. bom? O teu Tá tá bem ótimo. baixinho isso. Tá Ah, então baixinho? tá bom. Bem baixinho. Ué, pra quem entrou agora, Liz, tá baixo pra ti também? Ou será que é só a Cris? Eu tô no máximo aqui no meu volume máximo. Ah, melhorou agora. Agora tá bom. Tá bom, Cris? É o Liz, tu que tá aí. Tá bom. Agora tá bom. Então, que alegria te receber, a nossa querida Cristina. Aqui as duas estão boas, então tá ótimo, Cris. Então tá bom. E é uma alegria te receber hoje no teu início, né, de novo ciclo. Que honra ter te recebendo nesse nosso primeiro evento seu, né, após esse novo ciclo. Que seja de bom augúrio, né, esse nosso movimento contigo aqui. A Cristina tem uma larga experiência, advogada também. E não vou falar todo o teu currículo aqui, né, Cris? Senão vai esgotar a experiência. Vamos aproveitar o nosso tempo para que a gente já expôs o currículo da Cristina na apresentação. E ela tem muitos saberes, então por isso que ela vai compartilhar conosco hoje. Ela também é nossa aluna, né, do IBDCist, então a gente tem muito orgulho de te receber aqui, como também nossa discente, né? E vamos ver como é que a Cris está trabalhando o pensamento sistêmico, que é um tema que ela domina, gosta de falar, na prática, né? Qual que é a associação, né, desse conhecimento na tua percepção, Cris? Compartilha conosco aí. Por primeiro, né, eu quero agradecer ao IBDCist, na pessoa, né, da presidência, a doutora Eunice Schieck, pela oportunidade. Então, é uma grande alegria para mim, porque eu já sou uma admiradora do trabalho da doutora Eunice, porque eu conheci primeiro a pessoa da doutora Eunice e depois conheci o Instituto e me alinhei com a proposta filosófica do direito, né? Que o Instituto traz inovações, então eu fui desde que a conheci, fui tanto tendo uma amizade, quanto participando dos cursos oferecidos pelo Instituto. Então, para mim, é uma especial ocasião. E agradeço as felicitações, realmente. Ontem foi meu aniversário e eu estou muito feliz com esse novo ciclo. Então, Cris, conta pra gente aí, como que você tem a sua visão na prática do dia a dia, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Afinal de contas, a gente tem um posicionamento claro, né? Uma abordagem filosófica aqui no Instituto e trabalha muito nessa percepção de que a intenção influencia o resultado, né? E diante disso, a gente sabe que intencionar um campo, uma constelação para que traga respostas, né? Que tenha um tempo hábil de trazer resultados, a gente está tirando totalmente a força da potência que é essa técnica, né? Então, a gente tem esse cuidado aqui no Instituto, nesse desenvolvimento, e a Cris é isso que ela está também comentando, né, sobre o nosso posicionamento, que já é conhecido
pela grande maioria. Quem não conhece, seja bem-vindo, né? O nosso trabalho e forma de perceber essa imensidão de possibilidades que o campo sistêmico nos proporciona, principalmente quando ele tem essa fenomenologia como base e não a intenção, né? Que realmente influencia no resultado. Eu só vou fazer uma parte para agradecer dois amigos aí, o Marcos, muito querido, ele é coordenador e eu sou adjunta na Fundação Educafro, aliás, na ONG Educafro, que cuida de trazer facilidade para pessoas em situações vulneráveis ou afrodescendentes poderem ingressar no nível universitário, quer seja em universidade pública ou universidades particulares. Então, esse trabalho também é de muita alegria, tanto para ele quanto para mim, né? O Rocha também está aí, ele é uma pessoa muito inteligente, então estão me felicitando pelo aniversário. Bom, entrando nessa seara do pensamento sistêmico, que é um assunto muito complexo, não vamos aqui abordar as questões científicas, né? Porque não ia dar. Essa live tem um tempo, um curto espaço de tempo que não nos permite tanta abrangência. Mas ela foi desde que eu conheci essa área do saber, fez muita, total diferença, foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente, desde que me formei, eu sempre trabalhei com advocacia, na consultoria e na área contenciosa, mais especificamente na área civil. E o direito civil regula a vida da pessoa antes de nascer até depois da morte, né? Então, quantos assuntos não tem aí, não é só a área da família, mas na área da família são as que têm maiores dificuldades. E eu tive uma grande mestra, né, a Cornélia Bonenkamp, Bennett Bonenkamp. E desde que eu participei do curso, eu vi que o quanto nós, enquanto advogados, estamos equivocados na nossa atividade diária. Porque a faculdade, primeiramente, atrofia a mente dos advogados. Então, antes, né, vamos dizer antigamente, antes, nós adotávamos aquela posição de resolver tudo para o cliente, realmente se alinhar com o posicionamento do cliente, se você estivesse na defesa, ou no lado ativo ou passivo. Então, isso traz uma série, né, de emaranhamentos, de confusões, porque nós, enquanto seres humanos, somos limitados. E todo conflito tem coparticipação. E então, a partir disso, as pessoas vivem as próprias projeções nesses conflitos. Então, olha a confusão disso tudo. O que as pessoas excluem, elas atraem. E fica um sistema assim retroalimentado que, se você não tem um autoconhecimento, não procura evoluir nesse sentido para oferecer uma melhor prestação de serviço, você acaba trazendo tanto problemas pessoais quanto para o próprio cliente. Então, no caso, o pensamento sistêmico trouxe todo essa clareza para mim. Então, foi realmente como se eu tivesse tido um banho, né, de leveza, de limpeza espiritual. Foi maravilhoso, porque eu pude perceber que o bonzinho, né, atrai o vilão, a vítima atrai o agressor. E não vamos pensar só na questão assim de briga, de agressão física, é uma agressão verbal. Os advogados na própria mesa da audiência, um não olhava para a cara do outro porque estava defendendo a parte contrária. E os colegas não têm nada a ver. Eles somos técnicos da ciência do direito. Então, isso é muito confuso se você não tem um discernimento, um refinamento de qual é o seu lugar nesse posicionamento. Nós não somos terapeutas, não somos salvadores de nada, apenas, enquanto advogados, nós estamos no nosso lugar de oferecer uma sugestão dentro da lei do que deve ser feito. Então, esse conhecimento foi abrindo o leque para outros entendimentos maiores e que foram me trazendo a consciência de que realmente o advogado ele está ali
apenas para fazer o trabalho dele. A decisão é do cliente. Nós não podemos avançar esse lugar. Muito pelo contrário, nós temos que trazer elementos para que ele se conscientize de que ele está brigando, às vezes, por posição. Então, a gente tem que mostrar isso para ele com muita leveza, com muita paciência, e não ficar querendo entrar na mente dele para fazer o que você quer. Porque o advogado, muitas vezes, vai acompanhar o cliente até numa mesa de mediação e ele se mete, ele impede. O cliente, às vezes, quer entrar na humanização da coisa, não quer ficar brigando, ele quer ouvir o outro, às vezes não tem um detalhezinho que chamou a atenção ali na hora H, e o advogado impede, entra na frente, não, você não vai fazer esse acordo. Então, isso acaba, é muito, além de ser desagradável, é uma energia que se sente. Às vezes o cliente fica, eu já vi muitas situações, o cliente fica, sabe, quer até chorar, mas ele fica com medo do advogado. E sendo que a causa, a questão é do cliente. Então, só ele e a outra parte pode decidir o que é melhor para cada um. Nós somos meros intermediários, facilitadores da coisa, com o que nós temos para oferecer. E Cris, o que tu percebe na tua prática, então? Né? Algum caso prático que tu pode ter observado, né? Antes e depois, como você falou, que é para todos nós esse divisor de águas, né? Esses saberes que faz com que nos convida, né, a refletir sobre a nossa atuação, porque quando nós tomamos consciência de que quando nós podemos, né, mesmo dentro do exercício legal da profissão, quando, né, nos aliamos ao cliente de alguma forma e causamos algum tipo de prejuízo para o outro lado a partir do nosso exercício, o quanto isso a gente responde, né? Então, eu acho que essa informação é muito importante, né? Para a gente ter um posicionamento mais claro no nosso dia a dia, né? Um posicionamento que também coloque o cliente no lugar dele, não sejamos seus pais, né? No sentido de querer protegê-los, né? Porque a responsabilidade pela solução não é só nossa, né? A responsabilidade, nós somos meros facilitadores, né? Somos gestores de soluções. Mas o cliente precisa também assumir responsabilidade daquilo que ele produz, né? Então, é uma grande quebra de paradigma mesmo, porque ainda é uma cultura, né, de que o advogado precisa fazer qualquer coisa, né, em prol do cliente, né? Ainda que isso signifique algo que seja uma atuação que possa, né, trazer algum tipo de prejuízo para o outro envolvido, né? O Rocha está falando que realmente é isso que acontece. Muitas vezes se percebe, né, que o profissional que está conduzindo a coisa, ele se deixa levar pelo ego, ele é que tem que brilhar, ele apaga o cliente, ele retira a força do cliente, porque ele não deixa a pessoa. Todo mundo tem força para o próprio destino, para decidir o que é melhor para si, mas a partir do momento que o advogado entra na frente do cliente, então ele quer simplesmente aparecer mais do que o cliente, ele fica numa posição de o cliente primeiramente seduz, né? Ele é um mero sedutor, porque ele vem com aquela história que ele conta. Então, se o profissional não tem esse entendimento de que todo o sistema tem as suas regras do jogo, entre aspas, porque não são importantes os jogadores, porque com regra você identifica. Se você está vendo um voleibol, um futebol, um basquete, se faltar jogador, o jogo continua. Desfalcado ou não, mas continua e você sabe identificar que tipo de jogo é aquele, né? Então, nós estamos inseridos em vários sistemas. Começar primeiro de nossa família. Então, tem os coleguinhas de escola, nós somos inseridas, né, na classe dos advogados, tem o sistema dos terapeutas. Então, em cada sistema tem a regra do jogo, os seus próprios funcionamentos ou crenças também subentendidas. Então, enquanto a gente não percebe, não observa e não compreende, então nós vamos sendo movimentados de modo inconsciente. E é aí que muitos advogados, que se não têm essa clareza, eles acabam se alinhando com essa proposta do cliente,
porque o cliente vem sempre na posição de vítima e ele procura aliados. Então, o advogado de antes, que não tem esse conhecimento mais humanizado, não fica trilhando esse caminho da pacificação, ele realmente adere ali, cola no cliente e aí vira bagunça total, porque ele também vai estar alinhado com coisas que ele nem tem ingerência, pode estar envolvido com lealdades, né? Então, fora as regras do jogo, né? As regras de cada sistema, né? Empresas têm sistema, então a gente, quando entra num ambiente, você tem que ver como funciona. Não é para você querer mudar tudo, colocar de pernas para o ar, achar que você é o rei da cocada preta e que vai resolver tudo, que vai resolver a vida do cliente. Você tem que parar, escutar o que ele traz e ver dentro dos seus saberes, né, dos seus recursos, você vai procurando fazer uma triagem daquilo para ver qual é o melhor caminho. E não querer impor, olha, vai ser X, Y e Z. E deixa o cara sem saída. Não é assim. Essa não é a maneira mais, não é ideal abordar as questões que o cliente traz. Perfeito. E algum caso que tu tenha observado na tua prática, Cris? Hoje em dia, desde que eu conheci a mediação, eu já comecei, né? Agir de maneira diferente. Então, depois eu conheci, né, o pensamento sistêmico e aí eu fui entendendo que, primeiramente, o cliente traz a questão e daí você tem que começar com um passo bem devagar, porque muitas vezes o cliente vem, ele quer a solução para ontem, ele procura deixar o advogado doido, e se o advogado não tiver um equilíbrio emocional, então ele acaba confundindo as estações. Então, nos meus casos práticos, hoje em dia, eu procuro ter uma abordagem no seguinte sentido, fazer perguntas reflexivas. Nós não podemos ter julgamento de nada, nem da parte do nosso cliente, nem do outro também, nem do juiz também, porque o juiz também ele vai julgar de acordo, primeiro, com o que tiver nos autos. E, segundo, ele também tem o próprio contexto pessoal dele. Então, nos cabe ver, enquanto técnicos, né, usando da lei, então, verificar o que é possível fazer de acordo com aquilo. Inclusive, quando redigirmos recursos, petições, estamos presentes nas audiências, então isso tudo é muito cuidadoso. Uhum. Então, todos os meus casos, eu não vou citar um em específico, porque hoje em dia, em todos eu faço isso. Eu não me envolvo mais emocionalmente com a questão do cliente, porque o problema, o conflito é do cliente, não é meu. Então, eu coloco a fantasia, né? Que eu sou muito brincalhona, mas a coisa é séria. Coloco a fantasia do advogado, então, trato aquela questão de acordo com o que tem nos códigos, nas leis, enfim, e nos recursos sistêmicos, que eu sou uma entusiasta do autoconhecimento mesmo, então tudo que eu aprendo eu pratico. Então isso facilita muito e eu me sinto hoje reconciliada com a minha profissão, porque eu não me sentia feliz naquela briga toda, na audiência, que também acaba sendo um teatro. Acaba sendo um teatro, porque quantas audiências trabalhistas eu fui, o preposto mentia mais do que outra coisa. Abria a boca só para mentir. Então, e eu já vi hoje em dia até juízes trabalhistas também, que colegas até, nossa, o que aconteceu com aquela excelência? Ela estava com umas palavras tão amorosas, tão calmantes, só faltava esfaquear o advogado, enfim, era aquela confusão, né? Porque aquele TRT da Barra Funda, agora não, né? Porque essa coisa de pandemia toda, mais antes, era até engraçado você participar daquelas audiências. Realmente era estressante, mas também era engraçado. Porque o que o ser humano, o funcionamento do ser humano é muito complexo, né? Então, cada um fora do lugar. Teve juiz na mesa que perguntou quanto que o advogado ia ganhar de honorários. Então, olha, se o sistema tem as suas regras do jogo, seu funcionamento, como que o juiz pode querer saber quanto o advogado vai ganhar de honorários? O que isso interessa?
Aí o advogado falou para ele, não é da sua conta. E se você fosse bom, você estava aqui. Não estava aí que você tem o seu salário garantido e eu tenho que estar batalhando atrás do meu. Então, né, veja bem como cada coisa que se faz, cada ato e cada pensamento, porque as emoções você não controla, mas os pensamentos sim, né, e os sentimentos, o que você vai fazer com aquilo. Então, você estando fora do lugar, você não tendo essa observação do que você deve fazer e como, é onde você arruma muita confusão, às vezes desnecessária. Perfeito, Cris, perfeito. Maravilhoso, né? É isso aí, o posicionamento é tudo, na verdade, né? E quando a gente tem essa interação, né, de forma geral na justiça, nos auxilia muito, né, nas soluções, né, no olhar para a solução, porque de fato, né, as pessoas ainda têm a cultura de judicializar as emoções, né? Então a gente trabalha no sentido de viabilizar as soluções nos nossos escritórios, né? Isso. E essa é a melhor maneira, porque realmente, eu vou dizer assim que ter esse conhecimento sobre o pensamento sistêmico, ele traz fluidez, traz leveza, você ganha mais força, porque você estando no seu lugar, as coisas acontecem como se fosse um passe de mágica, porque você não fica se desgastando com coisa que não tem importância, ou não fica dimensionando, dando mais valor a outras que só atrapalham ao invés de facilitar. E nós estamos aqui para facilitar essa profissão, ela é maravilhosa. Realmente o advogado é um profissional que ele vai em qualquer escala da sociedade. Você adquire muito conhecimento para usar a favor da vida das pessoas, porque um posicionamento errado, uma decisão errada, você estraga a vida do outro, porque você tem coparticipação também. Se você está ali para se aconselhar, para utilizar o seu serviço para resolver alguma coisa que não está ajustada, então, você oferecendo essa maneira de trabalhar é o que melhor você pode fazer por alguém. Porque você não vai agravar, a pessoa já está ali. Não é uma área fácil de trabalhar, nem uma das áreas do direito, porque é uma profissão de responsabilidade. O entrar no fórum é um ambiente pesado, hostil, energeticamente é desgastante. O juiz tem 50 mil processos para fazer audiência da sentença, fazer despacho, pedir diligência, enfim, quando é o caso. Então, assim, e tão desfalcados também de funcionários, cada hora, todo dia entra um monte de processo e muitos são urgentes, então ele tem que ficar fazendo malabarismo no tempo dele também. E então ele não tem tempo para ler também a petição. E que dirá você fazer uma petição que já tem aquela carga energética desagradável? Sem querer, a pessoa pode estar num mau dia que não tem nada a ver com você, mas aquilo acaba, não é, trazendo essa, vai ressoar na pessoa. Então, olha o que a gente pode fazer se você tiver mais calma, mais paciência, se você fizer o cliente ficar com a responsabilidade dele, porque ele tem. Ninguém, um casamento não acaba só por uma parte, não. Se o outro te traiu, enfim, você também pecou, vamos dizer assim, usar essa palavra que não é apropriada, mas serve, né? Cabe aqui no exemplo. Então, alguma coisa você contribuiu para isso. E se você não observou, não tentou resgatar o seu relacionamento, aí depois você vem, se sente e chora e fala, ah, eu sou a vítima da... Não, não é, né? Realmente, todo mundo tem uma parcela de culpa nas coisas que acontecem. Ou você fez vista grossa, ou você achou que não iria dar em nada, não é? Mas você tem que estar presente nas coisas. E você tem que estar no aqui e agora, porque o amanhã não existe. O passado, o próprio não diz, já passou. Então, é só com o presente que você vai construir o seu futuro. Então, se você não tiver no seu lugar aqui presente, com as suas coisas, como é que você vai viver? Vai parecer aquelas figuras que anda por aí sem cérebro. Um zumbi. As pessoas, a Cris é advogada em São Paulo, no estado de São Paulo. Às vezes a gente
talvez não compreenda, porque para nós é tão comum a gente trazer a fala do seu lugar, né? Como assim no seu lugar? Se eu sou advogado, estou no meu lugar, né? A questão é que se tem equívocos em relação a essa questão do lugar, né? A gente considera nesse estudo dessa inteligência sistêmica, do próprio pensamento sistêmico, né? Que o posicionamento no lugar quer dizer, no seu sistema de origem, os demais sistemas, como a Cris falou no início, né? Você fica no lugar de filho, né? Diante dos seus pais, você passa a assumir um lugar de maior que eles, né? Então, por isso a importância da questão do lugar, né? E o quanto, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, acabamos, por desconhecimento mesmo, de estar fora do lugar, assumimos um lugar de até mesmo pai ou mãe do cliente, que daí ele nem honorários paga, né? Porque, segundo princípios sistêmicos, a hierarquia entre o dar e o receber, se você atua como pai ou mãe, é o único que não tem a gente como devolver para eles, né, a vida que a gente recebeu. Então, é para que a gente não se sente devedor, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Porque senão a gente vai, sim, ter uma posição e o cliente vai embora sem pesar a consciência. Isso é mais curioso, né? Porque, de fato, não pesa a consciência, né? E por isso que a gente tem que ter muita atenção de permanecer no nosso lugar, que é onde a gente bate na tecla, né, disso, por saber isso de suma importância, né? Que é o posicionamento mesmo, né? Não é tão Professor, simples. é mais fácil ser a vítima, pois assim ter aliados que também se colocam como vítimas, isso mesmo. Foi o que nós dissemos. E não é tão simples assim, porque as pessoas, elas têm, tudo que vai surgindo, muitas vezes, vira uma febre. Então, eu vou falar em específico, porque eu só falo do que eu encontro, né? Tenho sintonia interna. Então, assim, hoje em dia tem, as constelações é um recurso maravilhoso mesmo. Eu faço constelações, eu já me constelei várias vezes, várias questões, realmente é libertador, enfim. Mas eu hoje tenho um entendimento. Quando eu comecei esses estudos, não tinha essa clareza. Então, eu achava que realmente poderia se constelar processos, poderia haver a constelação no Poder Judiciário, mas não tem como. O Poder Judiciário não tem estrutura para isso. Eu tenho uma amiga juíza aqui em São Paulo que ela mesma começou com um projeto, mas ela lá só tem porque eu faço acontecer, porque nenhum outro já teve aqui no Fórum de Santana e não deu certo. Tá a Marilande também, que ela é mediadora, ela é consteladora também, formada pela Simone Arroja, uma grande amiga, e ela fazia parte dessas oficinas lá do Fórum de Santana. Então, os próprios funcionários do Fórum boicotam porque não querem trabalhar, não querem, sabe que aquilo não tem hora para começar, mas muitas vezes não tem hora para terminar. É trabalhoso, aí a pessoa chora, não sei, acontece isso, aquilo outro. Então, as pessoas não têm esse preparo. E fora que realmente, como você vai... Olha quantas pessoas estão envolvidas naquela ação ajuizada. Não são só as partes. Então, como que você, enquanto juiz, enquanto advogado, você vai constelar um processo dentro do Poder Judiciário ou no seu escritório? Ou você é advogado ou você é terapeuta. Então, você pode fazer, né, constelação, sendo advogado, como eu sou, como eu faço, mas assim, não. Então, o que acontece? Os profissionais hoje em dia, eles querem fazer constelação porque acham que isso vai resolver conflito. Você não pode ficar resolvendo, só quem pode resolver o conflito é a própria pessoa, porque o conflito começa internamente. Como que você vai propor isso para a pessoa com essa leveza toda, se é uma coisa tão que precisa de um cuidado maior? Então, não dá, você sabe que no fórum, primeiro que se for falar em audiência, sempre começam atrás, o advogado tem que ter hora para chegar. Mas o juiz não está nem aí com a hora que ele vai começar a audiência, que ele vai acabar. Se você vai ficar sentada lá, as partes também vão perder dia de serviço, sabe? Então, assim, quem pode garantir que a constelação vai resolver o problema se a gente não sabe se o campo é soberano? Então, como que nós vamos prometer? Ou então, vai lá, vamos ver o que vai dar. Não é uma loteria também. Mas, Cris, é isso que eu falei, né? Ela vincula a intenção de ter uma resolução de um conflito. A gente suprime muito da força de uma constelação. Ela precisa ser livre, né?
para acontecer com o desejo genuíno dos envolvidos, né? Como a juíza aí, a Vanessa Alfiero, faz, né? Na Casa da Família, em São Vicente, onde o jurisdicionado tem a possibilidade de fazer uma conciliação individual com um facilitador, né? Que é formado em constelação, que ele trabalha com isso. E depois ele ainda tem o direito a acompanhamento com estudantes de direito, né? Terapêutico, então ela é como uma ferramenta auxiliar. Acho que ela tem muita efetividade nesse sentido. Agora, não como uma questão que é imprimido uma intenção de que ela seja uma resolução, né? Então, eu penso que aí já está se deturpando, né, os próprios ensinamentos, né? Quando se coloca essa força da intencionalidade e não do respeito, né, à própria forma com que cada um assimila e o tempo que cada um leva para, né, ampliar sua consciência e aderir a isso e tomar uma nova postura, né? A gente sabe por experiência própria que isso é um processo lento e que, mesmo que racionalmente se saiba várias coisas, não tem como prever quando a ficha literalmente vai cair, você vai perceber o quanto é nocivo o seu próprio posicionamento diante das coisas, né? Então, acho que é em respeito mesmo, né? A própria dignidade, a autonomia de vontade, o segredo de justiça, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa. O campo é autônomo, independente do desejo racional, desenvolvidos atua como relógio em seu tempo, né? E é isso, né? E também a questão do processo. Se você não tem todos os envolvidos, você vai poder olhar um aspecto, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Assim, a gente tem essa questão, né, de trazer esse conhecimento, esse acolhimento no nosso olhar. Se nós conseguirmos, né, do nosso lugar, não julgarmos, já estamos sendo essenciais para uma boa solução. Porque o quanto o nosso julgamento, principalmente quando é alguma narrativa difícil que o cliente nos traz, ao outro envolvido, a gente já está colaborando para que aquilo infle, né, o conflito, o próprio confronto se torne mais inflamado, bélico. Então, à medida que a gente vai avançando nesses saberes, a gente vai percebendo cada vez mais a importância de simplesmente, né, estarmos ali em estado de presença, com a escuta ativa, captando, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que conecta com o cliente, auxilia ele a visitar aquilo que é a realidade dos fatos, né? Porque ainda tem a questão da verdade relativa, né? Que por conta do pertencimento a pessoa conta os fatos a partir da sua cultura, dos seus saberes, né? Dos sistemas que está envolvido e acaba então com isso, né, relativizando a verdade daquilo que é narrado, né? Porque cada um tem a sua percepção, cada um tem uma origem e cada um tem um sistema, tem um tipo de formação, inclusive na própria academia, né? Cada um estuda numa faculdade que tem diferenças, às vezes, e que isso reflete em si o nosso dia a dia, né? Ou a forma onde estagiou, onde teve os primeiros contatos, né? Então é tudo muito relativo, né? A gente precisa estar sempre atento a isso e permitir que a boa solução emerja. E às vezes a pessoa precisa de um litígio de longa data para manter o vínculo, e nós também respeitamos isso, né, Cris? Então, muito obrigada, já estamos aqui, a gente está sempre nessas lives trazendo contribuições para que vocês, né, nos acompanhem. Nós temos vários cursos do Instituto, né, a Cris é aluna, está disponível no nosso link, no nosso site, o acesso, tem alguns cursos práticos, cursos também de autoconhecimento, né, Cris, como Tecnologias da Alma, que nos ensina tantas coisas sobre nós, né, e traz a importância, inclusive, dessa nossa comunicação, com muito respeito a tudo que está estabelecido. Se nós podemos estudar o pensamento sistêmico, é porque o pensamento cartesiano nos dá a solidez de podermos dar mais um passo, né, além. Então, a gente respeita, honra tudo que nos antecede, agradeço a tua... Como romper o preconceito enraizado no judiciário, onde vencer é a premissa. Acho que abrindo mão de querer vencer, romper algo, deixa que tudo seja, tudo tem um tempo e o campo é soberano. Acho que a gente vai passo a passo, trabalhando as nossas questões e, naturalmente,
tudo vai se abrindo, né? Acho que quando a gente quer impor algo, intenciona, né? Vai imprimir força na fricção, a gente está longe de uma reconciliação. É como aquele que critica deliberadamente a tudo e a todos, né? Aquele que seja o sistema governante, o que for, e, e prega uma pacificação, porque acaba sendo uma pseudo-pacificação, porque quando você está, né, reconciliado em si, você consegue também ampliar o olhar e perceber que ninguém é livre, né? É tão livre para ter as ações que tem. Então, Cris, obrigada mais uma vez por ter aceito, que esse teu novo ciclo seja muito feliz, iluminado e cheio de realizações. Gratidão pelas pessoas presentes. E eu convido você a encerrar essa live com últimas considerações. Bom, eu também agradeço a oportunidade. Esse é um assunto de extrema relevância para qualquer pessoa. É maravilhoso. As propostas do Instituto estão aí para trazer realmente uma clareza melhor em qualquer área da vida, porque não se restringem só ao estudo do direito, enquanto filosofia, sistêmica também, e da área do autoconhecimento, mas eu, enquanto aluna, estou muito feliz e agradeço a oportunidade, porque o pensamento sistêmico complexo é algo que transforma vidas. Então, quer seja as relações familiares, sociais, no trabalho, o seu relacionamento com qualquer parceiro que tenha. Então, isso realmente veio para trazer o que faltava, principalmente nessa área jurídica. Obrigada mais uma vez, Cris. Sucesso em todos os teus movimentos e nas tuas questões, né? Na área jurídica e em todos os demais trabalhos que você se propõe, disponibiliza a fazer. E pelo teu sim a participar aqui conosco, né? Trazendo a sua experiência, que é tão relevante, né? E faz a diferença. Então, não sei, José Augusto, se responde a você, mas a primeira coisa é abrir mão de querer que algo seja diferente do que é, e sim a gratidão, né, pelo que está estabelecido é o que abre portas para talvez uma mudança ou não. E é isso, tá tudo certo, tudo no tempo. É só sair do pensamento cartesiano mecanicista linear e entrar na área do autoconhecimento. Porque o pensamento cartesiano funciona bem para a máquina, aí o ser humano não é máquina. 90% das decisões são emocionais. Exatamente, nós temos que aí, né, nos percebermos como humanos ainda, porque senão daqui a pouco, diante desse boom da tecnologia e inteligência artificial, a gente acaba automatizando também os comportamentos, né? Então vamos aí manter a nossa essência para que isso seja algo insubstituível, né? Para não sermos substituídos por um robô, não sejamos um robô. Então, obrigada, Cris, mais uma vez. Um bom descanso a todos. E quem considerar importante, né, encaminha essa live. E estamos aqui toda quinta-feira disponíveis para esse espaço de contribuições. Tchau. Agradeço a todos também.